Olá pessoal, muito boa tarde. Começa mais um fechamento de mercado. Hoje dia 21. 21 é isso? Exato, 21 de setembro de 2015. Depois de uma recuperação na semana passada do mercado, queda na sexta e hoje mais um pouco de queda, o Ibovespa caindo um pouco mais do que 1%. E eu escutei muito isso hoje, né, que o mercado está precificando a perda do grau de investimento porque ações que geralmente sofrem com essa perda do grau de revestimento são as que mais caem no dia, ou seja, empresas estatais, de fato, Petrobras e Banco do Brasil, e também o setor financeiro, todo ele aí com uma queda bem forte. Eu acho que pode ser isso, né? Boa parte já é o mercado aí prevendo o pior aí nos próximos dias em relação ao nosso rating, perfeito? Mas de certa forma a gente subiu na semana passada até o ponto certo, que era o ponto onde a gente tinha uma forte resistência, e agora também caiu até o ponto certo, que é um ponto importante no gráfico de 60 minutos. Então, sem mais delongas, eu queria conversar com vocês e mostrar para vocês esses pontos aí no gráfico, perfeito? Deixa eu começar mostrando aqui um ponto importante do gráfico diário, né? A gente teve aí na sexta-feira o preço batendo não só na média de 72, mas também aqui neste ponto que é uma resistência natural da tendência, que é onde passa uma linha de tendência de baixa, né? Então aqui nessa linha a gente teve aí o preço encontrando dificuldade. Na quinta-feira avisou para a gente, deixando um doji de que esse ponto não seria um ponto de fácil rompimento. Tá aqui as minhas marcações, né? E a partir daqui olhou para baixo, né? E aí veio para uma queda bem razoável aí. Agora, quando a gente vem para o gráfico de 60 minutos, eu acho que deixa eu apagar tudo isso aqui, porque isso aqui já passou, né? Era aquela subida no gráfico de 60 minutos que a gente falou, que dava um alvo em 50.500. O mercado nem chegou até lá, tá? Mas aqui no gráfico do Ibovespa, né, a gente tem uma possibilidade de traçar uma linha de tendência também, uma linha de tendência no gráfico de 60 minutos que pode ser vista aqui, né? Dá até pra gente... Opa, deixa eu pegar aqui esse ponto, traçar aqui, apagar essa linha, vamos lá. E aqui desprezando só essa sombra aqui, que é aquele dia lá da agonia, né? Lá da China, a gente também traçar aqui percebe que este ponto foi rompido, mas esse ponto aqui ainda é um ponto de bastante suporte para o nosso índice, tá? Então, para o Ibovespa, né? Então, ficar atento aqui com essa região. Acho que pode vir queda mais forte a partir desse rompimento. Daqui a pouco também, se a gente tiver aqui o mercado ganhando força nessa região, a gente vai ter aí uma boa possibilidade de subir, pelo menos aqui no primeiro momento para testar essas médias e depois para testar o topo anterior, que ainda não tem nenhum tipo de teste, perfeito? Das ações que a gente conversou com vocês aí do estudo de domingo, a gente teve entrada em Fibre na compra, ela voltou um pouco, mas acabou se recuperando no final do dia, está bem perto do nosso preço de compra, que é 55,00, e mais duas ações que deram venda na hora que o mercado caiu forte, a Petrobras, que talvez seja aí uma das mais fracas nesse momento, a que mais tem dificuldade por ter uma dívida alta em dólar, o dólar não para de subir, por ter o preço do petróleo em queda, já faz aí 6 meses, o preço do petróleo caiu quase 50%, e também agora é uma das que vai sofrer com a perda do grau de investimento. Então a gente sugeriu para vocês aí uma venda no rompimento de fundo. Se puder mostrar o gráfico aqui novamente, ela acabou que perdeu aí esse 7,45, hoje deu venda aí neste rompimento. E a MPLU, essa aqui voltou, deu venda, voltou, está caindo de novo. De certa forma aí a gente também já iniciou a operação com MPLU. Então, tanto na compra quanto na venda, a gente teve alguma oportunidade hoje. Vamos ver como é que o mercado fecha e vamos ver também como é que vai ser o desenrolar da semana. Eu já conversei muito com vocês em relação ao nosso mercado, né? E a gente tem que ficar atento a qualquer movimento que ele vá fazer aqui, porque qualquer movimento vai ser muito importante neste momento, né? A gente tem a possibilidade de termos aqui uma... Opa, deixa eu só colocar outra cor nessa linha aqui para não ficar parecido. Uma subida e rompimento dessa linha de tendência. Essa aqui vai ser a melhor operação que a gente vai fazer, pode ter certeza, né? O target para baixo é pequeno, né? Então a gente pode ter essa reversão a partir desse ponto, um pouco mais de queda e também aí uma subida de mercado ou rompimento do fundo.
Essa onda aqui é legal de pegar, porque tem um target grande. Essa onda aqui também é legal de pegar. Essa onda aqui vai ser uma onda ruim de pegar, né? Simplesmente porque muitos dos ativos que a gente está operando já estão bem esticados e é difícil você lidar bem com o gerenciamento de risco quando você tem ativos muito esticados, como, por exemplo, algumas ações do setor financeiro, né, que já tem aí uma queda bem prolongada, como algumas ações do setor de construção civil, perfeito? Então, a gente tem que ficar de olho aí para o próximo movimento. Eu realmente estou trabalhando com essa possibilidade de reversão. Eu acho que seria muito bom se a gente tivesse a possibilidade de operar algumas coisas na compra, como, por exemplo, GGBR4, né? A gente conversou aí já com vocês sobre isso, está aí no estudo de domingo. Ela tem uma possibilidade, por enquanto, de pensar em reverter tendência e subir a partir dos 6,60. Eu acho que fica muito interessante para compra. Se ela cair e romper os 6, isso se desmancha, não é essa que eu vou querer vender, mas eu quero muito ter a oportunidade de comprar lá. Acho que tem uma bela onda para fazer, tá? Então o que a gente percebe agora é que os targets são muito maior para cima do que para baixo, tá ok? Então vai ser muito mais interessante se o mercado subir, pode ter certeza, tá? Deixa eu responder algumas perguntas de vocês aí. Klabin, KLBN11, tá roçando suporte, será que dá venda, né? Será que dá trade? Olha, eu imagino que seja na compra, né? O Klabin tem tendência de alta, é difícil de pensar em venda. Para quem gosta de pegar aqui trade que volta nas médias, espera o primeiro rompimento aqui, ou seja, primeiro candle que romper a máxima do candle anterior, dá para você entrar na compra com stop aqui no fundo, tá? Do setor eu gosto mais de Fibre, já falei para vocês que indiquei inclusive uma compra aí no rompimento de R$55. Essa aí parece estar mais interessante, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Fique à vontade para pedir aí, pessoal. Esses candles no final de semana não configuraram bebê abandonado também? Porto, eu não vejo nenhum bebê abandonado em nenhum gráfico aqui. Eu não sei qual gráfico que você comentou, mas o único bebê abandonado que eu vi foi de Susby e ele acabou me abandonando, né? Porque Susby desceu um pouquinho e depois já foi lá, já fez novo topo. Foi a primeira vez que eu vi esse padrão de candle dar errado, né? Mas vamos voltar aqui. Uzi Minas é o pedido de quem? Deixa eu ver aqui. O Luiz está falando o que eu acho de Uzi Minas. Olha, para baixo não me interessa muito, tem suporte aqui nas médias, mas em compensação para cima, se romper 4,60, eu acho bem interessante uma operação de compra, o difusor já está cruzando, então acho que tem uma bela possibilidade com ela na compra se ela voltar a ganhar força aí durante a semana, tá? André, tenho ações de Rumo 3, o que é melhor, vender logo, admitir o prejuízo ou esperar? Putz, isso é o pior de tudo, né? O que eu posso te dizer é o seguinte, tá? Eu só pensaria em compra em Rumo 3 quando ela romper essa linha de tendência que vem lá de quando ela estava a R$30 aqui, tá ok? O que eu vejo nela hoje é tendência de baixa e, portanto, na tendência de baixa não é interessante estar comprado. Se eu tivesse, por algum motivo, alguma coisa comprada desse ativo, eu teria um stop aqui abaixo de 6,64, porque quando fura o fundo, é natural que os preços caiam, tá certo? Não dá pra gente dizer se dessa vez vai ser assim ou se dessa vez vai mudar alguma coisa, porque a gente não consegue prever o futuro. Mas olhando para o passado, todas as vezes que Rumo consolidou no fundo e perdeu o fundo, ela veio para mais baixo, né? Cada vez mais embaixo. Então foi assim aqui quando perdeu os 11, foi assim aqui quando perdeu os 13,60. E se a gente opera por gráfico e acredita em tendência, a gente tem que acreditar que vai ser assim perdendo esse fundo também, tá? Vamos lá. M-Dia cai mais, os fundamentos não parecem bater com os preços. Eu não entendo muito dos fundamentos de M-Dia, né? Esses dias conversando com o Celson, a gente percebe aí que o setor está passando por um momento difícil e que ela está sofrendo bastante também, tá? Agora, olhando só para gráfico, né? Esse é um gráfico em tendência de baixa, hoje ela está aí bem perto de furar o fundo, né? Abaixo de R$60. Vou te dizer, 59,84, que é essa mínima desse martelo aqui, eu acho que tem a possibilidade de mais queda pro ativo, tá? No gráfico semanal a gente também tem tendência de baixa, ou seja, eu não sei em relação a fundamento, mas em relação ao preço, a gente tem que acreditar que vai continuar caindo, simplesmente porque essa é a tendência aí do papel, perfeito? Robson. Vamos lá. Quando o mercado subir, siderúrgicos acompanham ou são do contra? Tomara que acompanhe. Mas não dá para saber, né? MRVE3, vamos lá, sangue de barata pedindo ativo. Putz, que gráfico difícil, né?
Apesar de ser um gráfico muito doido, né, cara, com candles enormes e tal, parece gráfico de mico, né, brincadeira, né? Ela tem tendência de baixa, né? Então ela rompeu essa consolidação, fez um novo fundo, subiu até a média móvel e parece estar olhando para baixo aqui de novo. Eu não vejo nada indicando reversão. Eu talvez aí nem pensaria em venda mais, justamente porque eu não gosto de ativo que sobe rompendo as médias, né? Rompendo pelo menos a média, né? Acaba que para você vender, você vai ter que contar com a superação da média. Aí se cair abaixo da média já está perto do fundo anterior, não deixa um bom gerenciamento de risco. Então, para MRV, eu não vejo nesse momento trade, tá? E TSA4 fez uma bela subida, uma bela onda 3 no gráfico de 60, chegou lá 5 centavos do alvo, depois virou para baixo e tá aí, quem sabe, precificando alguma coisa esquisita que possa acontecer com o nosso mercado, né? Caindo com bastante força, testando o fundo. Também é muito difícil de fazer venda, como eu falo, né? Quando rompe uma das médias e as médias estão afastadas uma da outra, você começa a pensar em venda quando cai abaixo dessa média aqui. E aí vender agora, você está mais perto do fundo que está aqui do que do stop, né? Então, uma operação agora seria uma operação meio de ponta cabeça, né? Então, se você vender aqui, o teu target é esse. Em compensação, o ponto de stop está lá em cima, né? Então, opa, vamos lá. Ficou tudo esquisito aqui, né? Deixa eu virar aqui e subir um pouco mais. Então seria mais ou menos esse aqui o tamanho do teu risco, esse aqui o tamanho do teu alvo, tá? Então ainda não tem muito o que fazer, Tati, com a nossa querida ITSA, tá? O que a gente pode, a próxima operação que pode surgir é caso com essa queda forte, ela consiga, mesmo com essa queda forte, se ela conseguisse segurar aqui em cima desse fundo anterior, mais para o final da semana, ou até mesmo para a semana que vem, a gente pode apostar numa reversão de tendência, mas não tem graficamente ainda essa condição, ok? O Douglas está pedindo para olhar Grandene, GRND3. Faz tempo que eu não olho esse gráfico, mas é um gráfico que pelo menos da última vez que eu olhei estava interessante. Estava um gráfico bonito, perto de romper topo. Vamos ver se continua assim, o Douglas. Deixa só o gráfico atualizar aqui que ele está pensando. Segunda-feira, né, já são 16h51, ele está cansado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi? Foi. Então, olha só, eu tinha razão, né? Grandene estava bem perto de romper o topo, mas não conseguiu romper. Voltando aí, né? E por enquanto aí não conseguindo romper esse topo. Aí se tivesse aqui em cima, a gente poderia até falar, pensa numa venda com stop aqui em cima, mas como não está, né? É muito mais interessante, na minha opinião, esperar o rompimento dessa região aqui e pensar numa nova compra quando você tiver esse rompimento, tá ok? E aí você vai botar o stop no fundo que ele está fazendo aqui e pegar aí o rompimento de topo, que imagino deve ser rompimento de topo histórico, né? Deixa eu ver aqui. Não, ainda tem alguma coisa aqui nessa região de R$21, perfeito? Mas assim, mesmo assim dá um target interessante aí pro papel, tá? Tá bem bonito também Grandene, né? Imagina, num momento difícil de mercado, né? Você tem um ativo aí rompendo, perto de romper um topo importante, não é o topo histórico, mas é o topo de um monte de tempo, acaba sendo interessante, tá? BIF3, cara, BIF3 consolidando ainda, a gente deu entrada nela há bastante candle atrás, no rompimento de 11,70. Não tem o que fazer com esse ativo nesse momento, eu prefiro muito mais nesse momento Marfrig, tá? Então, só falar que não tem trade é ruim, né? Então deixa eu dar opções para vocês, tá? Marfrig também consolidando aqui perto do topo, mas já tem uma consolidação muito mais longa, né? Então acima dos R$7 eu sou comprador de Marfrig, acho que tem uma bela possibilidade com ela, tá? Sou muito mais nesse momento a Marfrig do que qualquer outro papel, tá? BBAS cai mais? Putz, não... Sim, como esse tipo de pergunta não tem como responder com um índice de acerto melhor do que ser 50%, né? Mas eu prefiro sempre acreditar na tendência. Como a tendência de BBAS é de baixa, tá? Eu continuo acreditando aí em mais queda e, portanto, eu continuo acreditando que BBAS vai continuar caindo, tá ok? Essa que realmente não tem nenhum sinal de reversão. Como eu falei, a BBAS, além de ser do setor financeiro, é uma empresa estatal e provavelmente, se tivermos uma perda do grau de investimento, vai ser um dos ativos que mais vai sofrer no curto prazo, principalmente, tá? Depois as coisas se arrumam, né? Não sei nem se a gente vai cair no dia que perdeu o investimento grade. Você sabe que o dia que a gente recebeu
pela segunda empresa de rating, o grau de investimento, foi o dia do nosso topo histórico. A gente subiu, caiu e depois nunca mais alcançou aquele ponto, né? Então não dá nem para falar que se a gente perder o rating, o mercado vai cair. Mas no curto prazo, muito provavelmente, até precificar isso, se isso acontecer, a BBAS vai ser um dos ativos que mais vai sofrer, porque, além de ser do setor financeiro, é também uma empresa estatal, tá? Vamos falar de Eternit, Ether 3, é um ativo que faz tempo que eu não olho também. Ixi, desmanchou. Quem pediu aqui foi o Robson, né? Cara, não para de cair, né? Olha só que coisa. Tinha um triângulo interessante aqui nela, né? Ela perdeu esse triângulo para baixo. Eu não vi, né? Podia ter chamado de região de Deus me livre. Deixa eu chegar essa linha mais para perto dela. E aí entrou em tendência de baixa e não para de cair. Não tem o que fazer aqui, Robson, é esperar uma reversão de tendência que não tem nem sinal de que pode começar a acontecer, tá ok? Light, André, please, vamos lá. Moquifo. Light. Cara, Light, ainda no gráfico diário, ainda tem tendência de baixa, está consolidando perto do fundo, né? Tem aqui uma espécie de lateralização que eu chamo aí de... Como é que é o nome? Chamo isso aqui mesmo? Bom, enfim, esqueci o nome. Mas a análise técnica tradicional chama de retângulo, tá ok? Como está consolidando no fundo, né? A chance maior é de romper para baixo, tá? Mas se conseguir ganhar essa região de 12,60, também dá trade. Talvez até no gráfico de 60 minutos e não no gráfico diário, tá? Então vale a pena ficar de olho no ativo, tá? Vamos lá. André Dólar. Pois é, Xavier, olha que coisa, né? Eu faço um relatório todo dia de manhã e eu falava sempre no dólar a R$4, né? Que era uma resistência fortíssima. Hoje eu já coloquei mais um alvo para cima, né? Tá aqui a linha de R$4 ainda traçada no gráfico, né? Os pontos de correção onde seriam os mais importantes. Mas já vejo aqui acima desses R$4 um alvo em 4.050, tá? Ou R$4,05. Quer dizer, o dólar está em tendência de alta, né? Está bem forte. É difícil de entrar neste momento. A gente falou dele na semana passada aqui nesse rompimento, assim como falamos dele neste rompimento. Aliás, no rompimento de um triângulo aqui, foi exatamente no final de semana que eu comecei aqui a fazer o estudo de domingo pela Infomoney, né? Se não me engano, isso aqui deve ser dia 19 ou dia 20, né? Ah, não, aqui. Dia 20, tá? Foi quando rompeu esse triângulo. Depois ele teve uma consolidação que também rompeu para cima e mais uma consolidação rompeu também para cima, tá? Só que agora os alvos não são tão grandes, então tem que tomar muito cuidado com o tamanho da operação que você vai fazer nesse ponto, tá ok? Vamos lá. André, qual a ação com o melhor gráfico no momento? Daniel, o gráfico mais bonito no momento que eu acho que pode trazer um melhor retorno é BRAP4. Ela tem aí uma espécie de ombro, cabeça, ombro invertido. Se passar 10 e 10, eu acho que é o gráfico que tem as melhores possibilidades essa semana, principalmente, né? Eu chamo de caixote, exato. Vamos lá. O Javier aí tá colocando uma coisa interessante para o dólar, né? Quem tá fora não entra e quem tá dentro vai ajustando os stops, que a recomendação que eu daria também, tá? Quando a gente perde o time, significa que a gente deixou passar aquela oportunidade. Entrar depois que o cavalo já está galopando, como eu gosto de falar, o risco de cair feio e se machucar é muito maior, tá ok? Então acho que pro dólar vale essa recomendação. Infelizmente acabou nosso tempo, daqui às 6 horas da tarde tem que entrar o pessoal da equipe trader. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã, 9 horas da manhã, eu tô aqui de volta fazendo a abertura do mercado. Tomara que seja um dia de bastante volatilidade. Deixo a todos aí um grande abraço e até amanhã. Tchau, gente.